paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51. Por gentileza, abre sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51. Diz assim a palavra de Deus: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que não sabe, e separá-lo-á e o destinará à sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, eu te peço que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, quebrantando o nosso coração, para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor esteja descendo a tua palavra aos nossos corações de maneira simples, para que todos possamos entender e compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Então aqui a palavra de Deus, Jesus está dizendo que sobre dois tipos de servos: o servo bom, que quando o Senhor vier, vai encontrar ele servindo, e o servo mau. O servo mau, ele diz consigo: vai demorar demais para Jesus voltar. E começa a beber e acha que a vida é comer e beber, empurra com a barriga e começa a espancar quem está debaixo da autoridade dele, porque conservo, tratar mal, explorar. Aí virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, porque ninguém sabe quando Jesus voltará, e vai separá-lo e vai destiná-lo com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes é o inferno. Então, aqui a palavra de Deus está falando que tem dois tipos de pessoas: aqueles que escolhem seguir o caminho, fazendo o bem, obedecendo, sendo temente a Deus, sendo prudente, buscando unção dobrada do Espírito Santo, remindo o tempo porque os dias são maus, vigiando o que fala, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, que não é nossa, a obra é dele, desenvolvendo o chamado que é de Deus, não é nosso.
Tudo é dele, os dons também. Os dons é do Espírito Santo, os dons são dons de Deus para a edificação da igreja, não é para vanglória, nem para soberba, mas é para a edificação da igreja de Jesus. Não estou falando aqui de rótulo nem de denominação, a igreja de Jesus, não estou falando de parede nem de tijolo. Então Deus confere dons para ser usados. Quando Deus chama, Ele capacita e confere dons, habilidades para ser usado para a edificação do corpo. Um é mão, o outro é pé, um é a cabeça. O Senhor Jesus é a cabeça. Somos membros uns dos outros, precisamos uns dos outros. Só que tem um tipo de servo que escolhe. Deus constituiu dois tipos de pessoas. Porém, ele fala que Jesus vai demorar. E ele resolve fazer a obra do jeito dele. Não do jeito que Deus quer. Só que ele se esquece que Jesus pode voltar hoje para ele. Como assim? Deus pode vir, a nossa vida pertence ao Senhor e Deus pode tomar a hora que Ele quiser. E aí? Vai dar tempo de consertar? Será? Porque a Bíblia diz que o Senhor virá para aquele servo num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Então vai vir sem aviso e vai destiná-lo com os hipócritas e ali haverá pranto e ranger de dentes no inferno. Então essa palavra de exortação. As 10 virgens, a parábola das 10 virgens, todas elas eram iguais, com exceção de uma coisa. 5 tinha azeite em dobro e as outras 5 só um pouco. O que significa o azeite? O azeite é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Se você busca pouco a Deus, você vai ter pouco de Deus. E no dia mau, quem estiver preparado com azeite em dobro vai subir. E quem não tiver vai ficar. Nós não sabemos quando Jesus virá. Então, se hoje você ouvir a voz de Deus e você entender a urgência de buscar a Deus, porque você não sabe quando Jesus virá, passe a buscá-lo a partir de hoje. Tome uma posição na sua vida. Entenda que as 5 virgens que tinham pouco azeite, chegou a madrugada, apagou a lamparina e ficou tudo no escuro. Você está iluminando o ambiente onde você está?
Ou você misturou com as trevas? Porque aonde a luz chega, dissipa todas as trevas. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o seu coração. Deus quer que você dê fruto, mas para você dar fruto, você tem que estar ligado no Senhor. Sem Ele, nós não vamos dar fruto, não vamos frutificar, porque de nós mesmos nós não temos nada de bom para oferecer para ninguém. Então entenda que não é sobre mim, sobre você, é sobre Deus e o que Ele tem para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, que aponta para a eternidade, aponta para Cristo. A partir do momento que você começar a fazer a vontade de Deus, as pessoas vão te criticar, porque é normal o hipócrita criticar quem faz. Mas o hipócrita não faz nada e se incomoda com quem faz, está tentando fazer. Quando Deus te levanta, te chama para você despertar outras pessoas para a verdade, porque breve Jesus virá e Ele quer uma igreja, uma noiva que esteja acordada, com azeite dobrado, unção dobrada, vai incomodar algumas pessoas. Amém. Então se ponha de pé. Se deixe ser usado. Entenda que Deus quer te usar, não importa se você não fala corretamente, não importa a sua condição social. Se Deus te chamou, Ele sabe o que Ele está fazendo, não importa o que as pessoas dizem a teu respeito, importa o que Deus fala a seu respeito. E se Ele te chamou, Ele sabe o que Ele está fazendo. É Ele que vai abrir as portas, seja num aplicativo para você transmitir a palavra, seja onde o Senhor te colocar. Você tem que andar na direção do Espírito Santo de Deus, porque não é toda porta que Deus abre que é para a gente passar. Então você tem que estar orando em todo o tempo, vigiando e orando, porque o inimigo sabe o que Deus tem para sua vida, e ele vai colocar alguma coisa na tua frente para você se confundir e achar que aquilo ali é parecido. Então você precisa estar sempre orando. Você precisa estar sempre em comunhão com Deus, prestando atenção, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus conta com você, mas se você não quiser, Ele levanta outro. A obra não vai deixar de ser feita. Vai se cumprir a palavra de Deus. Você não quer? Não, Deus respeita. Só que tem escolha, lembre-se disso. Hoje você está escutando aqui a palavra, você não vai poder falar que não ouviu. Porque Deus faz separação entre o bom e o ruim. A palavra de Deus está falando aqui. Servo bom, Deus vai
o servo fiel e prudente, o Senhor constituiu em sua casa para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Deus vai conferir a ele mais responsabilidade ainda, porque foi fiel no pouco. Então, se foi fiel no pouco, Deus vai te entregar mais responsabilidade. Não é que Deus vai te dar mais coisa. Deus viu que você é íntegro, fiel, honesto. Deus vai te dar mais da presença de Deus, mais da unção, mais revestimento, mais dele, da presença dele, mais poder. Unção dobrada. Você não será envergonhado se você for fiel. Pelo contrário, envergonhados serão aqueles que envergonharam o Senhor. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Vou parar por aqui. Alguém recebeu essa palavra? Sentiu que essa palavra falou seu coração? Se sim, coloque um amém. Vou colocar seu nome no caderno de oração. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa. Levanto minha voz no teu nome, na autoridade, no poder do teu nome, pedindo que o Senhor esteja abençoando a tua palavra que foi transmitida pela unção do teu Santo Espírito nessa noite, nos advertindo da responsabilidade que o Senhor confere a cada um de nós sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque o Evangelho ele traz junto com ele a responsabilidade de cada um perante o Senhor, sobre nossas escolhas, sobre o que nós fazemos, se obedecemos ou não. E também nos dá o destino, ou céu ou inferno. Que nessa noite o Senhor esteja olhando para o coração de cada um que está aqui. Que o Senhor esteja vendo a sinceridade ou não de cada um. E que conforme a atitude ou proceder de cada um, o Senhor esteja, então, ouvindo a nossa oração, dispensando alguns anjos, Pai, para trazer nessa noite uma porção da Tua presença e entregar na mão daquele que está com as mãos estendidas, que tem sido obediente e quer Te servir, mesmo que não se ache capaz, mesmo que não saiba como fazer, mas quer obedecer. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor esteja abençoando a água e quando essa pessoa beber essa água, que essa água possa trazer bem, possa abençoar a sua vida, a sua saúde, tudo que tocar. Colocando, ó Deus, uma gota do teu sangue nesse óleo, que o Senhor esteja ungindo e abençoando esse óleo, que seja consagrado ao Senhor. Abençoando cada um aqui, sua família, sua casa, seu casamento, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos. Cada um possa entender, ó Pai, que o Senhor deseja o melhor para nós, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita e não traz consigo dor alguma. Pelo contrário. Obrigada, Pai, pela presença do Senhor aqui no nosso meio. Nós oramos no Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Amém, amém e amém.
Amém. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu vou estar olhando os comentários e anotando os pedidos de oração. Fica com Deus, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.